Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso aulão de Java, tá? Esse aulão é para aqueles que não têm ainda familiaridade com linguagem de programação, então a gente vai pegar ali do mais básico, tá? De instalar nossa JVM, ali instalar o Java, instalar a nossa IDE para poder produzir ali os nossos códigos, certo? E no final a gente vai criar um pequeno projeto e postar lá no GitHub, tá ok? Vamos lá, o que a gente precisa primeiro? A gente precisa baixar e instalar o Java, né? Então vamos, eu já tenho uma aba aberta aqui do Google, a gente vai digitar Java Oracle Download. Clicar aqui, primeiro link, a gente vai clicar nele. Aqui você vai escolher o seu sistema operacional, se é Linux, Mac OS ou Windows. Eu vou clicar aqui no Windows, que é o que é essa máquina. Vou clicar aqui em Download, certo? Ele vai começar a baixar aqui o meu arquivo. É bem rapidinho, tá? E a gente vai instalar ele depois. Bom, já vamos voltar aqui, né? E vamos buscar também já a nossa IDE para a gente já ir baixando ela, tá certo? Bom, a nossa IDE a gente vai digitar IntelliJ, tá? Download. Bom, primeiro link aqui, a gente vai clicar nele, tá certo? Tem essa primeira versão aqui, não é a versão que a gente vai utilizar, tá? Porque essa aqui é uma versão paga. A gente vai utilizar a versão Community, que está aqui embaixo, tá certo? Então a gente vem aqui em Download. Ele já vai baixar, começar a fazer o download aqui automaticamente, tá certo? Bom, enquanto baixa ali, esse aqui demora um pouquinho mais, vamos instalar lá o nosso Java, tá certo? Baixar aqui, vamos lá em Arquivos, vem aqui na área de Downloads, a gente já tem o nosso JDK aqui, que está sendo baixado, que já foi baixado, ok? Vamos dar 2 cliques nele, ele vai abrir uma tela aqui, a gente vai dar Next, Next, e ele já vai instalar. Vai abrir uma caixinha de diálogo, a gente clica aqui sim, e é bem rápido para instalar o Java, certo? E já instalou aqui o kit de desenvolvimento, né, do Java, a gente vai fechar. Agora a gente vai confirmar se a instalação foi bem sucedida. A gente vai abrir um prompt de comando digitando cmd ou PowerShell, certo? Vamos abrir aqui. E aqui no prompt de comando a gente vai digitar Java version, certo? Digitar Enter. Ele necessariamente precisa aparecer a versão do Java que você acabou de instalar. Se aparecer aqui Java não é um comando reconhecido internamente, então você deve fazer esse procedimento de novo, porque alguma coisa deu errado na instalação ou na hora de baixar o arquivo, tá certo? Pois bem, aqui está tudo ok. Bom, a nossa IDE aqui também já acabou de fazer o download dela, né? Ela já está aqui presente, então a gente vai dar 2 cliques nela também. Vamos digitar Next, clicar em Next, Next. Vamos adicionar um atalho, né, no desktop, selecionar isso aqui também para a gente poder abrir direto com o direito do mouse os arquivos e criar uma associação com .java. Next, install. Essa parte vai demorar um pouquinho, eu vou cortar o vídeo aqui e eu volto com vocês na hora que tiver instalado. Nossa instalação aqui já foi finalizada, tá certo? Vou clicar aqui na caixinha para já abrir o nosso IntelliJ, já a nossa IDE, vou clicar em finalizar. Aqui você pode importar algumas configurações do VS Code, né? Eu vou pular essa importação, tá? Não quero. E aqui é a nossa cara inicial, tá? Do nosso IntelliJ. Vamos ver se está tudo certo, né? Vamos clicar aqui em novo projeto. A gente já abriu aqui em novo projeto, deixa selecionado aqui novo projeto Java, tá? Você pode escolher Kotlin, Groove, tá? Mas vamos deixar aqui em Java, certo? Aqui em cima, nome do projeto, vamos colocar assim, primeiro projeto, ok? Aqui já tem um local para salvar, mas você pode escolher aqui um local na sua pasta, tá?
Eu vou colocar aqui deixa eu achar aqui uma área, documentos, vou colocar aqui em documentos, certo? Bom, aqui a gente escolhe a JDK, tá? Que a gente quer trabalhar em cima dela. Se você tiver outras versões do JDK, vai estar listado aqui, ok? E aqui você pode adicionar uma amostra de código, certo? E aqui também você pode gerar códigos com algumas dicas, né? Algumas dicas de navegação. Isso aqui eu vou deixar selecionado. Se vocês quiserem, deixe selecionado que vocês vão ver lá a diferença, tá certo? Vamos lá, vamos criar aqui o nosso primeiro projeto. Pois bem, ele já abriu aqui, né, nossa pasta de primeiro projeto. Deixa eu até fechar aí. Deixa eu aumentar um pouquinho essa fonte aqui, porque está muito pequeno. Vou vir aqui em Files, deixa eu ver, configurações, fonte já está aqui. Fonte, eu vou colocar aqui 20, eu acho que vai ficar de um tamanho legal. Digitar em OK, maravilha, ficou um bom tamanho. Digitar Enter aqui para baixo, para colocar o nosso Hello World aqui, certo? Ok, essa é a nossa estrutura principal do nosso arquivinho, né, Java. Você pode ver que ele já criou um arquivo aqui em src, certo? Que é Search. Ele já criou um arquivo de nome main, certo? Esse arquivo de nome main, ele não necessariamente precisava ter esse nome, tá? Esse aqui é um nome padrão. Ele poderia, esse arquivo, ele tem uma classe aqui, que é a própria classe main. Eu poderia mudar aqui o nome dessa classe para qualquer outra classe e mudar também aqui o nome do arquivo, ou já criar uma classe, né, um arquivo classe, com o nome que eu desejar, de acordo com o que o arquivo vai fazer, tá certo? Mas por enquanto vamos deixar aqui main mesmo. Pois bem, essa aqui é uma classe geral. Você pode ver que ela abre aqui chaves e fecha chaves aqui na última linha. Então tudo que está dentro dessas chaves faz parte dessa classe, ok? E dentro dessa classe nós temos o nosso programa principal, tá certo? E esse programa principal, ele é público. E o que ele está fazendo aqui? Ele está dando um system out println de hello world. Quer dizer o quê? Ele vai imprimir na tela para a gente esse nome que está escrito aqui dentro, tá? Essa frase hello world. Vocês sabem, a gente vai começar uma linguagem de programação para não cair na maldição do Hello World. A gente sempre precisa, é a primeira coisa que a gente precisa imprimir na linguagem, senão a gente não aprende, tá certo? Então vamos lá. O que ele está fazendo aqui? Ele está falando, olha, dentro desse arquivo principal, eu tenho esse comando, tá? Que é o system.out.println, e eu quero que ele imprima na tela essa frase aqui, essa string, né? Que é o Hello World. Então, vamos fazer isso. Como é que a gente imprime isso? A gente vem aqui, clica nessa setinha verde aqui em cima, ele vai construir aqui o nosso projeto, tá? Criar o nosso .class, e vai já aparecer aqui embaixo Hello World, tá ok? Maravilha. Vamos agora minimizar isso aqui. E agora a gente já sabe que o nosso programinha está funcionando. Vamos iniciar já com as coisas básicas, né? Quais são os tipos primitivos? Como é que funciona na linguagem de programação, tá? A gente precisa de um espacinho lá na memória, né? Para colocar coisas lá dentro. Um exemplo, eu quero criar uma variável aqui do tipo inteira, né? E a gente representa através desse int. Quer dizer que eu estou tipando ali a minha variável, eu estou falando que a minha variável vai ser do tipo inteira, e vamos falar que ela é um número, certo? Esse aqui é um nome, poderia ser qualquer nome dado a esse int, tá certo? Pois bem, o que é um número inteiro? Número inteiro, número que vai de número 1, 2, 3, 4, 5, 100 casas decimais, ok? E no Java, a gente tem uma nomenclatura que sempre quando a gente precisa, faz um comando,
cria um comando, cria uma linha ali de código. Quando finaliza esse código, a gente precisa colocar ponto e vírgula para ele poder reconhecer. Vocês vejam que sem o ponto e vírgula, ele fica uma luzinha aqui vermelha, né? Então, a gente clica aqui, ó, ele já dá a dica pra gente o que está faltando aqui na frente. Está faltando o ponto e vírgula. Aí vocês vêm aqui e digitam ponto e vírgula, está certo. Pois bem, o que eu fiz aqui, pessoal? Eu falei assim pro programa, olha, eu quero que você crie uma variável, certo? Com esse nome, o nome dela sendo número, e que você atribui esse valor 1 a essa variável. Então agora número está com esse valor 1 lá dentro. Tanto que se eu digitar aqui número, certo? Ele já vai aparecer aqui. E a gente clicar na setinha verde, ele vai construir aqui o nosso produto e vai imprimir o valor da minha variável número, certo? Que é o valor que eu coloquei aqui dentro dela. Pois bem, quais são outros tipos primitivos que a gente tem? A gente tem o double, certo? O double, eu vou chamar ele de número 2, já é um número que ele vai ter casas decimais. Então eu posso colocar 2.56, certo? Qualquer número que tenha casas decimais. E vamos imprimir agora aqui, né? O IntelliJ ele ajuda bastante a gente na hora da digitação, né? Então, para a gente imprimir esse System Out Println, a gente precisa escrever tudo. Basta escrever Salt, certo? Digitar Enter, que ele já vai criar aqui o comando aqui para a gente. Pois bem, vamos imprimir o número 2. O número 2 já apareceu aqui embaixo. Então vou imprimir o número 1 e o número 2. Pois bem, esses são ali os tipos primitivos, né, mais utilizados. Mas nós temos outros, tá? Nós temos o char, certo? Char eu vou colocar aqui como letra e ele é nada mais que um caractere, ok? Vou colocar aqui caractere G. Nós temos também o byte, certo? O byte, no caso aqui, idade, ele vai pegar ali do menos 128 até 127, tá certo? Então vou digitar aqui uma idade aqui 40, ok? A gente também tem o short, certo? A gente pode utilizar, vou colocar aqui como população. Opa, população. Vai ser 50 mil, certo? Eu tenho também o long, certo? O long eu vou colocar aqui como distância. Distância. Ele vai ser o quê? Vamos colocar um número aqui exorbitante, porque ele vai pegar um número muito grande, certo? Só que é legal a gente colocar, a gente precisa colocar a letra L no final para falar que ele é do tipo long, tá certo? Vamos agora também falar do float. A gente também pode utilizar o float. Vamos colocar aqui como peso, certo? E o peso ele vai ser 85 quilos. Só que a gente precisa de colocar o F no final para dizer que é do tipo float, ok? Pois bem, a gente tem mais o que? A gente tem o boolean, certo? O boolean opção, vou colocar o PC, ele vai ser true ou false, certo? Nesse aqui eu vou colocar verdadeiro. Então só tem duas opções aqui, ou é verdadeiro ou é false, ok? Então vamos lá, vamos imprimir essa nomenclatura, né? Vamos dar um sold aqui, os outros eu já imprimi, vamos imprimir aqui a letra, né? Letra, vamos lá ver se deu certo. Tá dando um errinho aqui, né? Vamos mudar aqui. Esqueci de colocar o L aqui, o L minúsculo. Então vamos lá. E aqui o short também não vai pegar 50 mil, era 5 mil. Agora eu acredito que vai dar tudo bem. Pois bem, a gente tem aqui a nossa letra G impressa, né? Nosso número 1 e o 256, 2.56, que é na sequência que está aqui, ok?
É legal o IntelliJ porque ele vai dando essas dicas pra gente, né? Do que fazer, do que tá errado. Sempre que vocês tiverem algum probleminha, vocês vão lá e olhem as dicas dele, tá certo? Vamos lá, imprimimos a letra G, vamos imprimir a idade também. Digitar aqui Solt, ok? Solt idade. E também vamos imprimir população, distância e peso. Então, vamos lá. Vamos ver aqui, população, distância e peso. Vou dar esse aqui para população. O penúltimo, distância. E o último, peso. Maravilha, tá tudo impresso aqui. Ele vai construir o arquivo e colocou tudo aqui pra gente, né? A letra G, o 1, 2.56, o 40, o 5000, um número grandão aqui, né? Lembrar sempre de colocar o L aqui no final, tá? E o peso aqui também, 85.0, que é o nosso float. Tem que colocar o Fzinho no final para indicar que é do tipo float. Faltou só o nosso boolean, né? Solt, OPC, né? OPC. Ele vai construir de novo nosso arquivo. Pois bem, tem aqui o nosso true. Esse aqui são os tipos primitivos que a gente tem na linguagem Java, ok? Pois bem, pessoal, esses aqui são nossos tipos primitivos, né? Agora a gente vai falar sobre os operadores, né? Operadores aritméticos. Então, eu vou digitar aqui uma linha, vou clicar // operadores aritméticos. Pois bem, quando eu digito // isso aqui é um comentário, tá? Um comentário ele não é lido pelo programa, então ele vai ignorar esse trecho. Isso aqui é o comentário de uma linha. Se eu colocar barra asterisco e colocar barra asterisco aqui embaixo, ó, asterisco barra para fechar, todo esse bloco aqui de código dentro do barra asterisco e asterisco barra vai ser também um comentário, certo? Esse aqui é um comentário em bloco, mas eu não vou querer comentar aqui essa parte. Eu vou comentar só o nosso system out aqui, para não ficar imprimindo um monte de coisa. Apesar, eu vou apagar aqui mesmo, porque eu não vou precisar de tudo isso mais, certo? Vamos apagar aqui também esses outros tipos primitivos que a gente não vai utilizar muito eles, ok? Então vamos lá. A gente tem um int e um double, certo? Vamos criar aqui um outro int, né? Vamos chamar de número 1. Então a gente tem número 1 e número 2, ok? Vou colocar ele com um valor de 9, atribuir o valor 9. E o número 1 atribui o valor 4, certo? Como é que a gente faz as operações básicas, né? Vamos colocar aqui um outro inteiro, né? A gente pode utilizar esse double mesmo e colocar aqui que ele vai ser um resultado. O resultado, ele vai ser o quê? Ele vai ser o nosso primeiro inteiro, número 1, certo? Dividido, a gente utiliza a barra para colocar dividido, número 2. Pelo número, né? Número 1 dividido por número. Então vai ser 9 dividido por 4. A gente tem aqui o nosso resultado. Vamos ver o que ele vai imprimir aqui para a gente. Resultado. Pois bem, a gente colocou aqui, né, para dividir 9 por 4. Vou aqui transformar isso aqui em double também, para a gente poder ver algumas coisas. Aqui também é do tipo double, ok? Vamos lá para a gente imprimir o nosso resultado. Bom, a gente tem um resultado aqui de 2.25, tá certo? Isso aqui são as operações básicas. A gente pode dividir com barra, a gente pode somar esse número, a gente pode subtrair com subtração, certo? E a gente pode também multiplicar, né, com asterisco. E a gente vai ter aqui todos os resultados aqui, tá? Isso é bem simples, não tem muito segredo. 4 vezes 9, 36. Agora vamos fazer o seguinte, vamos mudar aqui para inteiro. Vamos mudar todos aqui para inteiro. Tem mais uma operação para a gente ver. Inteiro, inteiro e inteiro também.
Pois bem, nós temos 3 variáveis do tipo inteiro e eu preciso saber se esse resultado que vai ter aqui é par, certo? Então, vamos pensar o seguinte. Se eu fizer 9, no caso, número 1, né? Número 1, percentual 2. Vamos ver o que resultado que isso aqui vai trazer para a gente. Ó. Ele trouxe 1, ok? Resultado 1. Na verdade, quando a gente faz algum número percentual 2, a gente está verificando se esse número ele é par ou não. Ele vai o percentual ele vai trazer o resto da divisão, certo? Como 9 dividido por 2, ele é um número, não vai ser um número inteiro, né? Ele vai dar ali 4,5, então ele vai ter um resto, certo? Vai ser 9 dividido por 2 vai dar 4 ali embaixo das chaves, ok? E vai sobrar 1. Essa sobra que tem embaixo é o que determina se o meu número ele é par ou não, porque se esse número aqui fosse qualquer número par, no caso 10, 10 dividido por 2 é 5 e não sobra nada, certo? Então o resultado lá embaixo vai ser 0, certo? O que eu posso fazer também são os nossos operadores relacionais, tá certo? Esses aqui em cima são os aritméticos, né? Menos e percentual. E eu tenho também os meus operadores relacionais. Então, vou colocar eles aqui embaixo. A barra, operadores relacionais. Quais são os operadores relacionais? Menor, maior, menor igual, maior igual, igual, diferente, certo? Pois bem, esses operadores relacionais, o que eu posso fazer aqui com eles? Vamos fazer aqui uma coisa para a gente ir vendo o resultado. Bom, eu vou colocar aqui número, certo? É maior do que número 1. Coisa errada aqui. Número é maior do que número 1, né? Ele vai trazer um resultado para a gente booleano. Então ele já está reclamando aqui, ó, tá certo? Olha, mudar a variável resultado para o tipo booleano. Então vamos fazer isso, né? Vou colocar aqui boolean, ok? Então ele está fazendo uma pergunta. Número, que é o nosso 4, é maior do que número 1, que é o 10? Não, né? Ele é menor. Então o resultado aqui vai ser falso, ok? O resultado é falso. Então vamos perguntar agora diferente. Número, que é o 4, ele é menor do que número 1? Sim, né? Então o resultado aqui booleano vai ser true, que vai ser verdadeiro. Pois bem, para a gente perguntar as outras aqui, se é menor ou igual, maior ou igual, né? A gente está fazendo duas comparações, na verdade. Então, um exemplo. Vamos dizer que o número 1 também é 4. Então, eu vou perguntar aqui. Número é maior ou igual a número 1? Né? Então, se ele atender algumas desses quesitos, ele vai colocar verdadeiro. Ele é maior? Não, não é maior, mas ele é igual, certo? Então, o resultado vai ser verdadeiro. Verdadeiro. Okay? Se eu colocar aqui também, se ele é igual, é representado por 2 iguais e não um igual só, certo? Aqui eu estou fazendo uma comparação. Número é igual ao número 1? Sim, os dois são 4, certo? Então vamos digitar aqui. Ele é verdadeiro, tá? Porque os dois são verdadeiros. Vamos perguntar agora se ele é diferente. Essa sintaxe é colocado com um ponto de exclamação igual, para perguntar se os números são diferentes. Não, eles não são diferentes. Eles são iguais, então o resultado vai ser falso. Ok? Está aqui embaixo. Maravilha, esses são os operadores relacionais. Pois bem, pessoal, a gente viu aqui, né, como é que se faz para imprimir um caractere, números, long, double, o nosso boolean ali, né, que só tem true ou false.
E como é que a gente faz para, por exemplo, escrever um nome, né? Eu quero imprimir o meu nome na tela. Aí a gente não vai utilizar mais um tipo primitivo, tá certo? A gente vai utilizar um tipo aqui na linguagem Java que ela se chama string. Até vem aqui, string, certo? Bom, que string que eu quero criar aqui? Eu estou tipando aqui a minha variável, certo? Eu estou falando a próxima variável que você colocar aqui na frente, ela vai ser do tipo string. Então, vamos colocar aqui um exemplo. Saudação, certo? Saudação vai ser igual a... Eu abro duas aspas, tá? Aspas duplas. Vou colocar aqui, seja bem-vindo. Seja bem-vindo, certo? A vírgula aqui, um espaço, ponto e vírgula no final, maravilha. Vou criar outra string aqui. Outra string, vou colocar aqui nome, ok? O nome vai ser Ferreira. Coloquei em aspas duplas, tá? Tem que colocar em aspas duplas, porque isso aqui é uma string. Okay? Vou criar uma terceira string. Vou falar, olha, essa string de resultado, vou colocar o nome resultado, porque já tem lá e eu vou apagar essa aqui em cima. Certo? Melhor, vou deixar essa aqui em cima e vou colocar string. Resultado da string, certo? Vai ser o que? Vai ser a minha saudação concatenado com o meu nome, ok? Ponto e vírgula. Pois bem, eu estou concatenando a minha saudação seja bem-vindo com o meu nome. O Java permite que a gente faça esse tipo de coisa. E aqui embaixo eu vou imprimir o meu string, que é o meu resultado da minha string, certo? Poderia ser qualquer nome. Então vamos imprimir lá para ver o que sai aqui no console. Bem, seja bem-vindo, Ferreira, certo? Então ele concatenou aqui as duas strings. Pois bem, uma forma fácil também da gente fazer isso, né? Eu poderia concatenar aqui nome. Um exemplo, saudação e nome são variáveis. Eu posso concatenar, por exemplo, com outros caracteres aqui. Então eu coloquei um maisinho aqui e coloquei aqui uma exclamação entre aspas. Quando não é variável, eu preciso colocar essas strings entre aspas, ok? Aqui ele já concatenou junto com a nossa frase. Vamos ver lá o resultado. Pois bem, seja bem-vindo, Ferreira, com nosso ponto de exclamação aqui no final, certo? Uma forma também da gente fazer, por exemplo, eu quero fazer um menu de escolha, certo? Então vou fazer lá uma string, certo? Uma string chamada menu, e essa string chamada menu, ela vai receber 3 aspas duplas, ok? Uma para abrir e outra para fechar lá embaixo. Eu já vou colocar o ponto e vírgula aqui para ele não ficar reclamando. Então vou criar um menu. Eu vou falar que a primeira opção é imprimir, tá? Só com um exemplo. A segunda opção é deletar. A terceira opção vai ser salvar. E a quarta opção vai ser sair. Ok? Pois bem. Agora eu vou vir aqui e vou imprimir o meu menu. Certo? Vamos ver como é que vai ficar aqui esse menu para a gente. Vou rodar lá o meu arquivo. Olha só, eu já criei aqui um menuzinho com imprimir, deletar, salvar e sair, ok? É só informativo ali para o usuário que está utilizando o terminal aqui, o seu programinha, ok? Um outro detalhe que também a gente pode fazer, um exemplo, eu não quero imprimir aqui essa saudação dessa maneira do jeito que está aqui, eu quero colocar aqui embaixo, apesar de ser uma boa prática, né? A gente sempre criar uma variável aqui com toda a estrutura, a gente não fazer de forma aqui no System Out, certo? Mas a gente pode fazer da seguinte forma, um exemplo,
olá, dou um espacinho, coloco mais, nome, coloco mais, coloco aqui uma vírgula. Então vai, olá, nome, seja bem-vindo, ok? Seja bem-vindo. Então, estou colocando olá aqui, estou concatenando o nome, estou concatenando com essa outra string aqui, né, que está entre aspas. Então eu posso fazer esse tipo de coisa também. Olhem que eu não estou utilizando, né, essa string aqui em cima. Eu posso até comentar ela, porque ela não está sendo utilizada, certo? Só o nome aqui, nem o saudação em cima está sendo utilizado. É tudo que está lá no System Out. Então vamos rodar aqui o nosso arquivo. Então, olá Ferreira, seja bem-vindo, certo? Uma outra coisa que a gente pode fazer também é printar formatado, certo? Então vamos ver o seguinte, vamos fazer assim. Eu vou criar aqui a string nome Ferreira. Eu tenho o meu nome, idade e altura. Pois bem, eu quero vir aqui concatenar tudo isso, né? Eu posso fazer olá, nome, sua idade é tal, né? Dessa forma aqui, eu posso fazer, olha, nome, né? 2 pontos. Eu venho aqui, coloco um maisinho, um nome, ok? Venho aqui, coloco outro mais. Venho aqui e coloco idade, 2 pontos. Concateno com minha variável idade, concateno novamente com a minha altura. E altura vai ser 2 pontos, altura. Maravilha. Vamos lá, rodar aqui para ver como é que vai vir isso para a gente. Bom, veio tudo junto aqui, né? Nome Ferreira, idade 40, altura 1,78. Eu quero dar uma quebra de linha. Como é que eu faço uma quebra de linha? Eu dou um contra N, porque assim que eu digito contra N, ele vai entender que a partir daquele próximo comando ele vai ter que dar uma quebra de linha para a linha de baixo, certo? Para ficar melhor organizado aqui. Então, vamos lá. Coloquei aqui 2 contra N, aí ele ficou todo certinho aqui, né? Nome Ferreira, idade 40, altura 1,78. Maravilha. Vamos agora falar sobre estruturas de decisão, certo? Praticamente o básico do Java para a gente poder programar, vocês já sabem, certo? Então vamos lá, vamos apagar aqui esse programa, né? Aliás, vamos fazer diferente? Vamos criar uma classe do zero, ok? Então vamos lá, vamos apagar essa classe aqui, ok? Apagar toda essa classe, vamos vir aqui em main Java e vamos deletar aqui essa classe, ok? Deletar, para a gente criar uma classe do zero. Então vamos lá, aqui em SRC a gente vai digitar com direito do mouse, bem novo, Java Class, certo? Eu quero criar uma classe de decisão, certo? Lembrando que todos esses nomes não pode acento, tá? Não pode, por exemplo, tio, não pode cedilha, a gente não pode iniciar com números, ok? E a gente tem uma certa regra de escrita, ok? Nesse caso aqui, quando a gente fala de classe, e vocês vão pegando conforme o tempo, a gente sempre começa com letra maiúscula, ok? E quando a gente está escrevendo variável ali, a gente sempre faz do tipo camel case, que a primeira letra é minúscula, e se tiver um nome composto de mais nomes, os próximos nomes, a primeira letra é maiúscula. Então vamos lá, criei uma classe aqui, decisão, vamos digitar Enter, ele já criou uma classe aqui para a gente, certo? Um nome de decisão. Pois bem, o que a gente precisa digitar agora? A gente precisa criar um principal ali, né? A gente pode fazer duas formas aqui no IntelliJ. A gente pode digitar direto main,
ele vai já criar toda a estrutura com string args. Não se preocupem o que é isso aqui por enquanto, um pouco mais para frente a gente vai falar sobre isso. Ou uma outra forma que a gente pode fazer um atalho também é PSVM, certo? PSVM, já está aqui, ele também já vai criar essa classe aqui para gente. Então eu tenho aqui já a minha classe principal, ok? Minha classe decisão, né, com o meu arquivo principal aqui para imprimir o nosso programa. Deixa eu fechar aqui e vamos lá. Com a nossa classe decisão aqui criada, vamos criar algumas variáveis aqui. O que são estruturas de decisão, né? Estruturas de decisão. O que elas fazem? Na verdade, elas vão fazer uma checagem, certo? E como é que é a sintaxe no Java? Primeiro a gente vai utilizar a palavra reservada if. If é o quê? Se, tá? Então ela está perguntando se alguma coisa. E entre parênteses, a gente vai colocar essa condição verificadora. Essa condição verificadora, ela vai checar se isso é verdade ou não, ok? Um exemplo, vamos colocar aqui, término do contrato, ele é maior do que o ano atual? Isso aqui é um exemplo. E quando a gente utiliza o if, a gente não vai colocar ponto e vírgula aqui, a gente já vai abrir chaves. Por quê? A gente abriu chaves, quando eu digitar o Enter, ele automaticamente já vai fechar essas chaves aqui pra gente. A gente sempre tem que tomar muito cuidado com abrir e fechar chaves. Tudo aquilo que abriu a gente precisa sempre fechar. Para você verificar sempre se o teu arquivo está abrindo e fechando corretamente, você clica aqui do lado, você já viu que ele acendeu a última chave, ele precisa fechá-la em cima na classe, okay? Porque ele abre lá na classe no início do nosso arquivo e vai fechar lá embaixo. Então ele precisa ter essa estrutura. Aí você pode ir verificando chave por chave se ela está fechando toda corretamente, certo? E aqui no meu if ele está fechando, abrindo e fechando. Então quer dizer, dentro desse if é um bloco de código. Então aqui dentro eu posso colocar, olha, se essa condição aqui for verdade, né, o resultado dela for true, se o término do contrato for maior que o ano atual, nesse caso aqui né, o término do contrato é 2025 e o ano atual é 2024, então isso aqui, esse resultado vai ser verdade, então ele vai entrar dentro desse bloco de código. Então vou querer que ele faça alguma coisa, vou colocar aqui um salt, certo? Ele já vai entregar ali pra gente o system.out.println e vamos colocar assim, contrato vigente, ok? Contrato vigente. Isso aqui é uma estrutura de decisão simples, então se isso aqui for verdade, ele vai imprimir pra gente. Vamos colocar aqui para ver se vai dar certo. Pois bem, imprimiu aqui, contrato vigente. Maravilha. E se o contrato não for vigente? Ele não vai fazer nada, né? Porque eu não coloquei nenhum comando aqui para ele fazer. Como é que a gente resolve isso? A gente vem aqui e digita else, que quer dizer se não, certo? Vou abrir chaves, a hora que eu digito Enter, ele já vai fechar as chaves aqui automaticamente, e eu preciso colocar alguma instrução aqui para ele fazer, caso aqui em cima não seja verdade, caso o término do contrato não seja maior que o ano atual. Se isso não for verdade, eu quero que ele imprima para mim contrato encerrado, ok? Contrato encerrado. Então vamos mudar o ano aqui, né, do término do contrato. Vamos dizer que o contrato terminou em 2023, mas já estamos no ano 2024. Então ele não vai entrar nesse bloco de código aqui em contrato vigente. Ele vai verificar, olha, isso aqui não é verdade, então printa o else lá embaixo, porque é a única coisa que vai atender nesse caso. Então vamos clicar, digitar lá em Enter, e ele já vai imprimir para a gente contrato encerrado, ok? Maravilha. A gente consegue também fazer o seguinte, com alguns operadores de comparação, tá certo? Como é que a gente pode fazer isso? Vamos pensar o seguinte.
Vamos criar aqui um if else perguntando assim, olha, se o vou voltar aqui para 2025, se o término do contrato for maior que o ano atual e o E é representado, vou colocar aqui embaixo, né, para a gente poder identificar, operadores de comparação, que vai ser os dois pipes, tá? Os pipes, eles ficam ali, a setinha do lado tecla do lado do shift, então você aperta shift L, são dois pipes. Esse aqui é o OU, certo? E também temos os dois E's comerciais, que é o E, tá certo? Como é que funciona isso? Um exemplo, vamos fazer a primeira pergunta. Se término do contrato for maior que o ano atual, nesse caso aqui ele é, então esse pedaço aqui é verdade, certo? Ou, vamos começar pelo ou suporte exclusivo, for igual a true, certo? Fazendo aqui duas perguntas. Se término do contrato for maior que o ano atual, ou o suporte exclusivo for igual a true, a gente pode colocar aqui cliente colocar aqui aplicar bônus, certo? Vamos oferecer um bônus ali para o nosso cliente, se ele for um cliente que tem o suporte exclusivo ou que tem um contrato vigente, ok? Se não, a gente vai oferecer novo plano, certo? Se nenhuma dessas condições for verdadeira, se o contrato dele não estiver vigente ou ele não for um cliente de suporte exclusivo, a gente vai oferecer um novo plano para ele. Então vamos lá. Nesse caso aqui, é aplicar o bônus, certo? Porque ele atendeu as duas condições aqui. O suporte exclusivo dele é verdadeiro e o término do contrato o contrato ainda é vigente, certo? Se a gente vir aqui e mudar isso aqui, o cliente não tem mais o suporte exclusivo, certo? O suporte exclusivo é falso. Ele ainda vai atender, né? Nesse caso. Por quê? Ele atendeu a aplicar bônus porque o término do contrato ainda não acabou, né? Ele ainda está com o contrato vigente. Então, esse lado pelo menos é verdadeiro. Agora, o ou, para ele ser falso, retornar falso, ele precisa os dois lados serem falsos. Nesse caso aqui, vamos colocar que o término do contrato dele foi em 2023. Então, nenhum dos dois lados mais é verdadeiro. Agora, ele vai imprimir a outra opção para a gente, oferecer novo plano, porque ele não entrou nesse bloco aqui de código, porque esse código aqui, os dois lados são falsos. Esse aqui é a terminologia OU, certo? E a terminologia E, certo? A comparação E. A comparação E, ela faz o seguinte: os dois lados precisam ser verdadeiros, senão vai ser falso. Então vamos colocar aqui que o término do contrato dele é 2025, então esse lado aqui vai atender, e o suporte exclusivo dele é verdadeiro. Então ele tem os dois lados, certo? Os dois lados são verdade. Então vamos aqui imprimir. Bom, se os dois lados são verdade, então aplicar bônus. Isso quer dizer o quê? Ele tem um contrato vigente e o suporte exclusivo também dele está válido, ok? Se eu mudar, por exemplo, o suporte exclusivo para falso, ele já não vai atender mais, porque não basta ser só um lado ser verdadeiro, ele precisa atender os dois lados, ok? Vamos clicar aqui no rodar o arquivo, então oferecer novo plano. Essa é a diferença de OU e E. Como é que eu faço para comparar, né, nossas strings, né? Então, lá em cima, que elas não são do tipo primitivo. Então, no caso aqui, string plano VIP. Então, vamos fazer uma condição aqui para ela. Vamos colocar aqui o nosso if, abrir parênteses e fazer a seguinte pergunta. Olha, o plano já veio aqui, certo?
o plano. Ponto. A hora que eu digito ponto, ele já aparece uma série de métodos que a gente pode utilizar aqui para poder melhorar o nosso código, né? Então, o que a gente pode procurar aqui? Vamos procurar equals, certo? Já apareceu aqui, ó. Plano.equals, eu estou perguntando o quê? O plano, ele é igual. O ponto equals é um método que a gente vai buscar dentro da string. Por isso que a string, ela não é um tipo primitivo, certo? Ela transforma o nosso plano ali em um objeto, que vão ter métodos lá dentro para a gente poder utilizar. Então, no caso de string, a gente vai fazer dessa forma. E eu vou fazer uma pergunta. Se o plano for equals, de igualdade, for igual a VIP, nesse caso, certo? O que eu vou fazer? Eu não preciso colocar mais nada aqui, só abro o chaves do outro lado, venho aqui, digito salt, certo? Ele abriu e fechou chaves aqui do meu if também, ó. Eu quero que ele imprima o seguinte, olha, se o cliente for VIP, o que a gente vai fazer de bom para ele? A gente vai dar desconto nos pacotes premium, certo? Desconto nos pacotes premium se ele for um cliente VIP. Então vamos ver aqui se ele vai atender esse quesito da gente. Bom, ele ofereceu lá em cima, oferecer um novo plano, né? Mas esse é do if else aqui de cima. E aqui embaixo ele entrou na estrutura, né? Oferecer um desconto nos pacotes premium. Se ele não fosse VIP, eu posso colocar aqui um else, certo? Digitar o enter e salt desconto, posso colocar desconto somente, vou colocar sem desconto, maravilha. Então, se ele não for VIP, né, vamos tirar aqui o VIP dele e colocar como base, né, basic. Vamos lá. Vai rodar aqui nosso arquivo. Então, sem desconto agora, porque o plano dele é básico, tá certo? Pois bem, no if else, o que a gente precisa pensar também? Olha, sempre quando eu tenho ifs em cadeia, ele vai checar todos os ifs, certo? Ele vai entrar no if, se não for verdade, ele vai imprimir o else. Se for verdade o if, ele vai pular o else. Tudo bem. Só que tem alguns casos que eu não quero que ele cheque todos os ifs, certo? Então, como é que eu posso fazer isso? Vou apagar esse último aqui para ficar mais fácil da gente entender. Um exemplo, vamos tirar esse aqui também, certo? Se término do contrato for maior que o ano atual, ele vai aplicar bônus, certo? E se eu colocar aqui agora else if, eu quero colocar uma outra condição aqui. Quando eu coloco else if, eu tenho que abrir parênteses aqui de novo e colocar uma outra condição para ele checar, certo? Eu vou colocar aqui o seguinte: se o valor for maior do que 1.200. Nesse caso porque é 1.380, certo? Então else if, ele vai fazer essa outra checagem. Eu quero que faça outra checagem, então vou colocar aqui else if. Qual outra checagem que eu quero fazer? Eu quero saber se vou pôr o plano.equals mesmo, né? Plano.equals é igual a VIP, ok? E eu vou escrever aqui salt cliente VIP. Maravilha? Então vamos checar tudo isso aqui, né? Vamos transformar ele aqui de volta em VIP, ok? E tem essas três condições aqui para a gente checar, certo? Então vamos checar todas elas. E por último, vamos colocar um else. Se nada disso atender, vamos colocar o seguinte:
oferecer contrato, oferecer plano. Oferecer plano. Isso quer dizer que ele não tem plano nenhum, certo? Bom, término do contrato é maior que o ano atual? Vamos tirar aqui e colocar para 2023. Quer dizer que não está colocando, não está desligado. Término do contrato 2023. Quer dizer que essa primeira checagem aqui vai ser falsa, certo? Porque o contrato dele já está encerrado, então ele não vai entrar dentro dessa estrutura aqui para falar que o contrato vigente, certo? Quer dizer, o contrato está vigente. Bom, não entrando nessa estrutura, ele vai checar a próxima. É o CIF. Se o valor for maior do que 1.200, nesse caso né, o valor é 1.380, ele vai imprimir o que está aqui no meio, certo? Que vai ser o quê? Valor pago, né? Vou colocar aqui 100 faturas a vencer, ok? E se o plano for igual a VIP, ele vai imprimir cliente VIP. Bom, essas duas condições aqui são verdadeiras, né? Vamos ver o que acontece quando a gente clica aqui em rodar o arquivo. Olha, 100 faturas a vencer. Apesar de o plano dele ser VIP, ele não entrou nessa estrutura. Por que ele não fez isso? Porque a primeira checagem que ele conseguiu encontrar como verdadeira, que é essa primeira aqui, 100 faturas a vencer, ele já imprimiu e já saiu fora do bloco de código. Então ele não checou as outras informações, tá ok? Se eu colocar aqui agora que o contrato dele é menor, é 1.100, então o valor aqui da compra dele, né, é menor. Tem que ser maior para poder entrar aqui nessa estrutura, tá certo? Então ele vai pular para a próxima, ele vai imprimir cliente VIP para a gente, ok? Nesse caso aqui, cliente VIP, porque ele foi checando uma a uma de cima para baixo e a primeira que ele encontrou que foi verdade foi essa, ele imprimiu e já saiu fora do bloco de código. E se eu mudar aqui para básico também, ele só vai imprimir, né, a última condição lá, que é o nosso else. Se nada atender, então você tem que oferecer um novo plano, que é o que está aqui nessa última condição, tá certo? Pois bem, é assim que a gente utiliza o if e o else. Bom, pessoal, a gente também tem a estrutura switch case, tá certo? Vamos dar uma olhadinha aqui na estrutura switch case para a gente entender como ela funciona. Vamos lá, vamos fazer um pequeno programinha aqui, bem rapidinho, tá? Vamos colocar aqui int dia, que era uma variável inteira, certo? Isso aqui, dia 3. Vamos criar aqui uma string, nome dia, certo? Dar aqui o ponto e vírgula, não vamos atribuir valor nenhum a esse string, e vamos utilizar o switch, certo? Isso aqui é um switch case, com nome dia aqui no meio. O que ele vai checar? A gente abre aqui as chaves e aqui no meio é o nosso bloco de código. Ele vai pegar esse valor que está em dia 3 e vai checar os casos aqui dentro. Então a gente pode colocar case 1, certo? O primeiro caso. Caso o valor que esteja na variável dia seja 1, certo? Se for 1, então nome do dia vai receber domingo. O que eu estou fazendo aqui, pessoal? Dependendo do número que está aqui, então, se o valor que está em dia for 1, eu quero que a minha variável nome dia, que está declarada aqui em cima, receba o valor domingo. Então, a partir desse momento, a nossa string vai estar contida o valor domingo, certo? O que eu preciso fazer embaixo de cada case é um break. Eu preciso quebrar essa verificação, tá bom? Então vamos lá. Case 2 agora. Case 2. Eu vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V.
para ficar mais fácil, mas é bom vocês sempre estarem digitando, que é para pegar a musculatura de programação, certo? Sempre é bom isso. Vou fazer aqui só para ir um pouquinho mais rápido. Aqui. Pronto. Eu tenho o caso 1, vou colocar aqui caso 2, vou colocar aqui caso 3, vou colocar aqui caso 4, caso 5, caso 6 e o caso 7. Ah, eu mudei aqui. Coloquei errado. Eu tinha um 7. Vou mudar aqui novamente. 4, 5, 6 e 7. Ok? Aí vou mudar os dias aqui, né? Caso 1 domingo, caso 2 segunda, caso 3 terça, caso 4 quarta, caso 5 quinta, caso 6 sexta, caso 7 sábado. Maravilha. Então ele vai checar, dependendo do número, se o número for 3, no caso aqui dia é igual a 3, ele vai entrar aqui na estrutura e vai falar, ah, o dia é 3. Então, caso 3, o nome do dia vai receber terça, tá bom? E aqui embaixo a gente vai imprimir. Depois, a gente pode colocar aqui também um default, certo? Default. O que é o default? A gente pode colocar nome dia, vai receber uma string, dia inválido, certo? Quer dizer, se for atribuído à variável dia um número que não existe nos casos aqui dentro, então vai ter um default aqui dentro, atribuindo ao nome dia, dia inválido. E vamos dar um break aqui também. Pois bem, vamos sair agora da nossa estrutura, certo? Saindo da nossa estrutura, essa chave já aqui embaixo, sair fora dela e vou digitar aqui um salt no final, né? Porque ele precisa checar tudo primeiro, e vou colocar o dia, vou concatenar aqui com o meu dia, certo? Mas vou colocar aqui vou concatenar também mais o nome dia, ok? Então o dia, vai aparecer o número do dia, é o nome do dia. Então vamos rodar aqui no nosso arquivo. O dia 3 é terça, tá bom? Vou colocar só mais um espacinho aqui para ficar mais formatadinho. O dia 3 é terça. Se eu vir aqui em cima e mudar o dia para dia 5, vou dar no meu arquivo. O dia 5 é quinta. Maravilha. E se eu colocar um número que não existe, 9, por exemplo, o que ele vai colocar lá? O dia 9 é dia inválido. Tá ok? Então, só para a gente conseguir utilizar aqui esse switch case. E eu não quero fazer assim. Eu quero que quem está utilizando o programa, ela digite, né, o nome. Então, como é que a gente, o dia, né, que ela quer verificar, como é que a gente faz isso? Vamos fazer o seguinte. Primeiro, a gente precisa importar uma classe, certo? E o IntelliJ, ele é bom por causa disso, porque a gente precisa de alguma forma instanciar uma classe que ela vai fazer essa leitura para a gente desse dado que a pessoa digitar aqui no teclado. Então, vamos chamar aqui o nosso scanner, certo? Você vai digitar SCA, já vai aparecer aqui que vem lá do Java Útil. Na hora que a gente digita aqui scanner, certo? Ele até acende uma luzinha aqui do lado, tá vendo? Se você apertar Alt Enter, remove expressão, né? Ele te dá algumas dicas aqui. Bom,
Vamos chamar aqui agora uma variável. Eu estou falando que essa minha próxima variável vai ser de um tipo scanner. Então, eu vou colocar aqui, chamar ela de leitor, certo? Leitor vai ser o quê? Ele vai ser uma classe, certo? Então, para a gente instanciar uma classe, a gente precisa colocar essa palavrinha reservada new. E eu quero um new scanner, certo? New scanner. E esse scanner, eu preciso colocar dentro dele system.in. Fica atrapalhando um pouquinho essas dicas aqui, mas já está para vocês verem o que eu coloco aqui dentro. Ele já está aplicando já um construtor na nossa variável leitor, certo? A partir desse momento, o leitor tem os métodos que tem dentro de scanner. E se vocês verem aqui, o próprio IntelliJ já entendeu que a gente precisava importar essa classe. Então, ele mesmo já fez o import aqui em cima, tá vendo? Import java.util.scanner. Maravilha. Então, o que eu quero fazer agora? Eu vou lá na minha variável dia e vou falar, olha, essa variável dia eu quero que ela receba o que o meu usuário digitar. Então, eu vou colocar aqui leitor, certo? Qual que é o tipo da minha variável? É int, então eu vou colocar leitor.nextInt. Para ele entender que ele vai ler um tipo inteiro e vai colocar aqui na variável dia. E aqui eu vou colocar um salt aqui para colocar o que o usuário precisa fazer. Digite o dia da semana que você quer saber. Bom, isso aqui é um exemplo. Digite o dia da semana que você quer saber. Se eu deixar aqui só print, né, ele vai imprimir ali, a gente vai digitar ali na mesma linha. Tá, ok, então vamos lá. Vamos rodar aqui nosso programa. Olha, digite o dia da semana que você quer saber. Eu quero saber do dia 4. O dia 4 é quarto, tá bom? Então é assim que a gente pega um dado do usuário do nosso programa, atribui na variável dia e faz essa checagem aqui com switch case. Pois bem, agora vamos lá, vamos fazer um pequeno programinha aqui para a gente exercitar tudo aquilo que a gente aprendeu, tá certo? Então vamos lá, vou começar ali do início, tá? Vamos fechar aqui, eu vou deletar aqui essa classe que eu criei, certo? Aqui delete, opa, vou escrever não, quero aqui delete, sim, deletei, vou clicar aqui direito, new, nova classe, cashback, ok, criar a classe, ele já criou uma classe aqui pra gente, certo? Então vamos lá, digitar main, né? Mais fácil de lembrar. Então eu tenho minha classe aqui em cima e eu tenho o meu arquivo principal que eu vou escrever aqui ele, né? Minha estrutura principal do Java. Então vamos lá. A gente vai fazer o seguinte, vamos criar um programa para uma empresa que vai fornecer um cashback de acordo com o perfil de compra, né, do cliente. Bom, esse programa vai receber nome, né, idade, valor de compra e vai imprimir na tela saídas, tá? De acordo com uma tabelinha. Então vamos lá. O que a gente precisa primeiro? Vamos ir passo a passo, certo? Bom, esse programa vai receber nome, idade e valor da compra. Então vamos criar aqui nossas variáveis, né? Vamos criar a primeira aqui, string nome, certo? Então ela vai receber um nome, ela vai receber uma idade. Idade geralmente é um int, né? Idade, certo? Vai receber uma idade. E vai receber também o que? Vai receber um valor da compra, geralmente um double. Ok? Aqui para baixo. Vai receber um double. Valor da compra. Ok? Ponto e vírgula. Só declarei minhas variáveis e não fiz nenhuma atribuição. O que eu preciso fazer agora? Eu preciso pegar essa informação do usuário. Então, vou digitar aqui scanner, certo? Vamos fazer aqui o nosso leitor. Pode ser qualquer nome, viu, pessoal? Leitor é um nome comum que eu escolhi. E vamos instanciar aqui uma classe, new scanner, system.in, certo?
ponto e vírgula. Pois bem, já instanciei lá em cima, e o que eu quero fazer aqui embaixo? Eu quero pegar essas informações do usuário. Então vou dar um salt aqui, vou colocar aqui, digite seu nome, ok? Digite seu nome. Posso colocar como print aqui, mas vou deixar como print LN também, tá? Não tem problema. Aqui embaixo, vou pegar a minha variável nome, vou colocar aqui embaixo, vou colocar aqui igual, leitor ponto next line, nesse caso, porque é uma string, certo? Next line, então ele vai atribuir o nome à minha variável nome. Agora eu vou pegar de novo isso aqui. Não sei qual V. Digite sua idade, certo? Sua idade. A sua idade vai estar aqui em cima. Vou colocar aqui. Ficar organizado, vai ser igual que o nosso leitor.nextInt, que é um tipo inteiro. Agora vou fazer de novo. Digite o que? Agora o valor da compra, certo? Ctrl C, Ctrl V. Digite o valor da compra. Pois bem, aqui embaixo eu também vou capturar, né? Ctrl C, Ctrl V. O valor da compra vai ser igual ao nosso leitor. Leitor.nextDown, certo? Maravilha. Vou ver aqui que ele está reclamando. Valor da compra. Que eu já tinha declarado aqui em cima, eu declarei novamente. Maravilha. Pessoal, quando assim não tiver uma indentação legal, para poder, por exemplo, tá tudo bagunçado aqui, ó, bagunçado o meu código. O que eu posso fazer? Eu posso dar Ctrl A para selecionar. Eu posso digitar o que? Ctrl Alt I, Ctrl Alt I. E ele vai organizar todo o meu código aqui, certo? Ele vai indentar aqui todo o meu código. Fica bem mais fácil da gente trabalhar assim. Pois bem, então vamos lá. Como é que a gente vai fazer agora, né? No nosso programa. A gente precisa fazer algumas verificações, né? Mas antes de mais nada, vamos ver se o programa está funcionando, certo? Vamos construir aqui, digitar. Bom, digite o seu nome aqui. Ferreira, certo? Ferreira, idade 40, valor da compra R$500. Maravilha, digitei, deu tudo certo. E é sempre bom quando a gente vai fazendo um projeto, a gente ir testando parte por parte para ver se não tem nada dando errado antes, tá? O IntelliJ ajuda bastante a gente nesse caso, mas às vezes tem algum problema de organização que não está muito legal e a gente consegue consertar antes, certo? Então vamos lá. Quais que são as nossas condições? Eu tenho idade, valor da compra e valor do cashback. Se a idade for maior ou igual a 21 e o valor da compra for menor do que 1.000, cashback de 5%. Bom, se a idade for menor do que 21 e o valor da compra menor do que 1.000, cashback de 7%. Maior ou igual a 21 e compra maior de 1.000, cashback de 7%. Idade menor do que 21, mas o valor da compra for maior do que 1.000, cashback de 10%. Então vamos lá, vamos fazer essa condição aqui. A gente precisa criar mais uma variável aqui em cima. Vamos criar ela aqui em cima. Mais um double, certo? Com o nome de cashback, certo? E vamos deixar ela aqui em cima, só declarar. Então vamos checar aqui a condição. A primeira condição é se, abre parênteses, se a idade, então vamos digitar idade, for maior ou igual a 21, certo? E, para a gente colocar o E, a gente vai colocar dois E's comerciais. Valor da compra for menor do que 1.000,
Vou abrir aqui as minhas chaves e quero que ele imprima alguma coisa. Bom, nesse caso, eu não quero que ele imprima alguma coisa. Eu vou atribuir um valor lá à minha variável double cashback. Então, vou falar que cashback, ele vai receber o quê? Ele vai receber ele vai receber 0,05, que é o valor de 5%, ok? Então, esse valor que vai ser atribuído para a nossa variável cashback. Vou fazer dessa forma para ver se vai ficar do jeito que a gente quer, certo? Bom, ele vai checar todas as condições, né? A primeira que for verdade, ele já vai aplicar o desconto diretamente. Então, vamos fazer else if encadeado. Ó, else if. Então, quer dizer, se a primeira estrutura não for verdade, eu quero checar uma outra coisa. Se a idade for menor do que 21 e o valor da compra e o valor da compra for menor do que 1.000, então eu quero que ele faça alguma coisa, né? Vou entrar aqui embaixo. Eu quero que o cashback seja atribuído um valor de 0,07, ok? Que é aplicar os 7% lá no meu valor de compra, certo? Pois bem, vou colocar aqui um outro else if. Se não atender nenhuma das condições, eu quero verificar uma outra coisa. Se idade for maior ou igual a 21 e valor da compra for maior do que 1.000, então ele precisa atender esses dois critérios, certo? O cashback vai receber o valor de 0,07, ok? Pensem que, na verdade, eu repeti esse código aqui, né, embaixo. Então, o que eu poderia fazer para melhorar isso aqui? Vamos melhorar isso aqui um pouquinho mais? Em vez de eu colocar assim, eu posso colocar da seguinte forma. Se idade menor do que 21 e o valor da compra for menor do que 1.000. Beleza, essa é uma questão. Ou a idade for maior ou igual a 21 e o valor da compra for maior do que 1.000, eu vou colocar aqui em cima. Então ele vai checar esses dois lados. Se algum dos dois lados for em verdade, ele vai aplicar o cashback de 7%. E eu não preciso ficar repetindo esse código aqui, que é uma coisa que a gente precisa evitar, certo? Pois bem, aqui a gente tem um fechamento a mais. Pois bem, e a última checagem é o que? Else. Aí a gente não precisa checar mais nada, né? Que é a nossa última condição ali. Se a idade for menor do que 21 e o valor da compra for maior do que 1.000. A gente não vai ter nenhuma condição fora isso, né? Maior do que 21 compra menor que 1.000, maior do que 21 compra maior do que 1.000. E essa agora, a última, é só se a condição, se a idade for menor do que 21 e a compra for maior do que 1.000, que a gente não tem esse tipo de verificação aqui. Então, cashback vai receber 0,1 o valor. Bom, depois que ele fez essa checagem e atribuiu o valor ao nosso double cashback, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai imprimir na tela, né? Solte. E vai fazer o seguinte. Olá. Vamos fazer um formatado, certo? Olá, cliente. Nós vamos colocar o nome do cliente aqui, certo? Aliás, eu vou deixar essa missão aqui para você, tá? Vou fazer da forma comum, tá? Então vamos colocar aqui, olá. Vou concatenar aqui com o nome, tá certo? Vocês façam aí da forma formatada.
para vocês treinarem um pouquinho e pensarem como é que vocês vão fazer. Olá, nome, vou colocar aqui o seu cashback é de... pois bem, olha agora, eu preciso fazer um cálculo, né, pro valor do cashback, que eu só tenho o percentual aqui de desconto. Então eu posso fazer o seguinte, vamos criar uma outra variável aqui, double, né, para ficar um negócio mais... criar lá em cima, aqui uma outra double, que ela vai ser o quê? Ela vai receber o nosso valor da compra, então ela vai ser, que nome que eu dou para ela? Valor do cashback. Ele vai ser o quê? Ele vai ser, na verdade, o nosso valor da compra, valor da compra, ele não está lendo aqui porque essa variável está lá embaixo, então vamos fazer essa tratativa aqui embaixo mesmo. O valor do cashback vai ser o valor da compra, certo? Multiplicado pelo cashback, que é o desconto, certo? Ficaria até melhor se a gente mudasse esse nome cashback aqui para desconto, mas tudo bem, vocês utilizam a variável que vocês quiserem, mas ela é bom ser intuitiva, certo? Aqui seria o nome melhor, percentual de desconto, mas tudo bem. Ele vai multiplicar pelo cashback e vai receber esse valor do cashback. Olá, nome, o seu cashback é de... vamos concatenar aqui com o valor do cashback. Então, vamos lá, vamos ver se deu certo. Digite seu nome, meu nome é Ferreira. Digite sua idade, 40. Digite o valor da compra, 5.400. Olá, Ferreira, o seu cashback é de R$378. Pois bem, R$378 é o meu desconto, certo? Você viu que ele imprimiu aqui um monte de zeros aqui para frente. Se você fizer do jeito formatado, aí você consegue eliminar essas casas aqui por 2.f e colocar aqui só duas casas decimais. Eu quero que vocês façam isso aí para treinar, certo? Pois bem, vamos testar de novo aqui com outro valor, certo? Meu nome é Thiago. Digite sua idade, eu tenho 18 anos. Digite o valor da compra, R$1.000, certo? Vou colocar aqui 900. Coloquei 9.000. Tá. Olá, Thiago, seu cashback é de R$900, que seria 10%, certo? Por quê? A idade é menor do que 21, mas a minha compra é maior do que 1.000, certo? Então ele aplicou o cashback de 10%, que é a nossa última opção aqui, tá bom? É assim que a gente faz esse programa. Pois bem, agora eu quero postar esse programa lá no GitHub. Como é que a gente faz? Bom, vamos diminuir aqui, vamos abrir uma página no Google. Voltar lá para o nosso Google, né? Vamos colocar aqui GitHub, para quem não tem uma conta no GitHub. GitHub, a gente vai clicar aqui em entrar, a gente vai para essa página. Se vocês não têm uma conta, vocês vão criar aqui em SingUp, certo? Aqui vocês vão digitar o seu e-mail, certo? O e-mail que vocês querem colocar, continuem, façam as verificações, certo? E assim que a conta estiver criada, vocês vão vir para a página de login aqui, que é a seguinte. Então vou colocar aqui, eu criei aqui uma conta no GitHub para a gente poder, fictícia, professor.gmferreira@gmail.com. Vou colocar aqui minha senha, certo? Vou colocar em entrar. Bom, ele enviou lá para o meu Gmail, né? Vou verificar lá no meu Gmail.
qual que é esse código que ele enviou, certo? Estou indo lá no Gmail. Ele me enviou aqui um código de verificação 556978, certo? Copiar esse código aqui, voltar para lá, colar esse código, verificou e entrou aqui na minha conta do GitHub, tá certo? Esse aqui é um repositório que vocês têm para poder postar os seus códigos. Eu vou criar um repositório aqui e tornar como público. Posso criar aqui um novo repositório, posso vir aqui em New, certo? Bom, e vou digitar aqui um nome de repositório. Eu vou digitar aqui atividade Java. Vou deixar aqui como público, posso colocar uma descrição como opcional. Vou adicionar um readme file, que é um arquivo de entrada, né? Lá você explica o que o seu programa, a sua aplicação faz, tá? Em detalhes, coloca a imagem, é como se fosse uma documentação inicial. E vamos aqui criar repositório, ok? A partir desse momento, eu tenho um repositório aqui, certo? Com a atividade Java. Pois bem, agora eu quero adicionar aquele meu programa lá, certo? Eu posso ir lá na minha pasta, certo? Na pasta que está o caminho aqui em cima, ó. Esse caminho, ele é users, né? Cada um vai ter um caminho. O meu está aqui em OneDrive Documentos, primeiro projeto. Então vou voltar lá, tá? Voltar lá no GitHub, vou clicar aqui um maisinho, vou subir um arquivo, vou clicar aqui em escolher arquivo e vou lá, documentos, aqui primeiro projeto. Nesse caso, eu não vou clicar aqui para abrir o que tem aqui dentro. Eu vou voltar, vou pegar o projeto e vou arrastar para cá, certo? Tá subindo os arquivos. Pois bem. Vou fechar aqui. E eu vou comitar as mudanças, certo? Então, adicionar arquivos via upload. Eu vou fazer um commit aqui em cima. Vou escrever primeiro commit. Descrição opcional. Já commitar diretamente para a branch main, certo? Se você estiver utilizando uma ferramenta Git, aí uma boa prática é criar uma branch, uma ramificação, para você não subir já no seu código principal, né? Para você precisar mergear, juntar ela depois. Nesse caso, vamos deixar assim mesmo e commitar mudanças. Processando seus arquivos. Maravilha. Eu tenho aqui o meu primeiro projeto, certo? É o search, tá? Cashback.java. Eu tenho todos os meus arquivos aqui, tá? Ou você pode ir lá e só colocar o seu arquivo.java aqui dentro, tá? Eu mostrei aqui subindo a pasta completa, certo? Com toda a seção de produção do projeto e todas as pastas e mais o readme file, tá ok? Essa aqui é uma forma de você subir o seu arquivo e ele já está aqui dentro. Pois bem, como é que a gente pode fazer agora, né? Agora você vai voltar aqui, você vai vir aqui em atividade Java, que é onde está o seu projeto, né? Ele está aqui. Você vai vir aqui em código, vai copiar esse arquivo que está aqui, copiei esse arquivo e esse link agora, toda hora que você colocar na barra do navegador, é um arquivo que vai diretamente para o seu repositório, meu primeiro projeto, tá bom? Uma forma de você postar o seu arquivo lá no GitHub, ok? Agora vamos supor que você quer fazer de outra forma, né? Você quer subir esse arquivo com uma ferramenta Git. Agora o que eu preciso baixar aqui para o meu computador? Eu preciso instalar uma ferramenta que se chama Git. Vou aqui no Git install. Downloads Git, clico aqui. Tem para várias versões, macOS, Windows e Linux. Vou clicar em Windows. Aí a gente tem aqui instalador padrão, instalador portátil, né? E qual que eu vou querer?
esse instalador padrão de 64 bits, certo? Então vou clicar nele aqui. Ele vai baixar aqui o arquivo. É bem rapidinho, tá? Já abriu aqui um executável, vou clicar nele. Como é que a FI está checando aqui? Abriu uma caixa de diálogo, sim. Next. Next. Sim. Adicionar o íconezinho. Desktop não, pode deixar do jeito que está aqui mesmo. Next. Next. Tá. Sobrescrever as branches padrão do nome de novos repositórios. Tá, isso aqui pode deixar como main mesmo principal, tá? O que acontece, pessoal? Pode deixar em cima, tá? Porque no caso aqui você vai digitar Enter, tá? Deixa aqui na parte recomendada. Tá? OpenSSH, sim, 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 e aqui. Agora eu estou instalando aqui a minha ferramenta Git, tá? É bem rapidinho também, é bem leve. Finish, né? Vou fechar aqui. Bom, pessoal, depois que a gente instalou a ferramenta Git, né, no computador aqui pelo IntelliJ, é bem simplesinho, tá, da gente fazer isso. Como é que a gente faz? Eu tenho aqui o meu arquivo, né, tenho lá a minha conta lá no GitHub, certo? Minha conta tá aqui, né, minha home, vocês podem ver que eu só tenho esse repositório aqui criado. Então vamos lá. Vou vir aqui em cima, vou digitar aqui nos 3 pontinhos, vou vir em VCS, certo? VCS Control. E vou compartilhar o projeto no GitHub. Aí tem aqui meu primeiro projeto, vou tirar essa caixinha aqui, que ela torna privado. E vou colocar aqui programa, uma descrição. Programa para calcular cashback. Ok? Maravilha. Vou compartilhar. Ele está compartilhando. Pois bem, aqui são todos os arquivos, tá? Eu vou subir todos, tá? Commit inicial. Eu vou adicionar. Pronto, sucesso, seu projeto foi compartilhado no GitHub. Se for a primeira vez que vocês forem fazer isso, vocês vão precisar logar com a tua conta. Então vai vir aqui compartilhar embaixo, aqui numa caixa, vai abrir uma caixinha, vocês têm que selecionar essa caixinha e logar com a sua conta no GitHub. Então você precisa entrar lá com usuário e senha para a sua conta ficar registrada aqui no IntelliJ, certo? E depois é só fazer esse processo aqui que seu projeto já vai para lá. Agora vamos lá, vamos dar um refresh aqui na minha página. Então, meu primeiro projeto já está todo aqui. IDE, Git Ignore, meu primeiro projeto, certo? Já tem aqui a fonte e aqui está o meu projeto no GitHub, ok? Pessoal, é só isso, ok? E nos vemos aí na próxima aula. Até mais.